Mas no deserto do Novo México, na parte oeste da América, a primeira explosão de bomba atômica da história da humanidade estava para acontecer. No topo de uma torre de aço de 35 metros, um pedaço de plutônio, pouco maior que uma laranja, aguardava a liberação de uma terrível energia para o mundo. A tenebrosa era atômica estava para começar. A era atômica começou às 5h30 do dia 16 de julho de 1945. Aquele pedaço pequeno de plutônio explodiu com a força de 20 mil toneladas de TNT. Forçou-se uma bola de fogo tão brilhante quanto o Sol, e uma nuvem em forma de cogumelo ergueu-se a uma altura de 13 quilômetros. Foi exatamente assim que aconteceram os testes do Projeto Manhattan na cidade de Los Alamos, como mostrado no Oppenheimer do Christopher Nolan. Ao contrário da tradição de abordagens cinematográficas e literárias de atrocidades históricas como o Holocausto e a própria bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, o filme parte menos da tentativa de, entre aspas, conscientizar o público sobre o assunto para que esse evento não se repita, e mais de uma representação dos bastidores políticos que cercam este fato histórico, ou melhor, que cercam a vida pública do físico J. Robert Oppenheimer. O trecho que eu acabei de ler para vocês é do mangá Game Pés Descalços, do mangaka Keiji Nakazawa, um dos sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima, que relatou o evento misturando autobiografia com registro histórico. Essas duas obras que eu trago nesse vídeo se complementam não apenas em um quesito de vitimização ou de abordagem. O filme é um relato histórico sobre quem produziu a bomba e o mangá é a biografia de quem morreu com ela, mas também pelo fato de que, ao serem colocadas lado a lado, a gente encara a bomba atômica muito além da mera dramatização de um evento trágico na história recente cujas pessoas devem se conscientizar para que aquilo não aconteça mais. É quase óbvio o fato de que o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, muito provavelmente por serem divisores de água na história recente do Ocidente, se tratarem de um período extremamente documentado na arte de forma geral. São trocentos livros, trocentos filmes, quadrinhos e outros formatos de mídia contando a experiência que aconteceu nos campos de concentração, nas trincheiras de guerra, tudo tendo o mal, a crueldade e a desumanização como base. A bomba atômica, por outro lado, além de não ter o mesmo apelo emocional que o Holocausto teve na literatura e no cinema hollywoodiano, já que obviamente este é um divisor de águas mais impactante na história do Japão e da Ásia Oriental do que do Ocidente, é trabalhada na arte mais na ideia de ciência destrutiva, na criatura que se revolta contra o Criador, do que simplesmente, aqui em muitas aspas, um crime contra a humanidade. É óbvio que os efeitos da radiação em Hiroshima é algo horripilante, a pele do corpo ficando sem vida, multidões de pessoas virando zumbis, gente saudável morrendo de diarreia, mas o que realmente choca aqui é a ideia do progresso científico, ao invés de algo benéfico para a humanidade, sendo usado como uma arma de destruição em massa. O Holocausto cria um debate sobre o ódio, sobre a maldade que corrói a alma do ser humano, mas a bomba atômica vai muito além. Ela é sobre o ódio e a maldade corroendo a própria noção de bem, ou pelo menos aquilo que deveria ser usado para o bem. Essa é a grande angústia da vida de J. Robert Oppenheimer do Nolan, e ao mesmo tempo aquilo que torna o debate sobre a bomba atômica ainda mais complexo. Pelo fato da invenção do Projeto Manhattan representar um dos maiores eventos da história da ciência moderna, algo que aconteceu justamente por causa de toda a pesquisa feita em Los Alamos e do investimento pesado do governo norte-americano no projeto, não se pode discutir o caso de Hiroshima e Nagasaki como um evento centrado em si próprio, como algo que aconteceu sem fatores externos e antecessores a ele. Se a gente se aprofundar na história, é óbvio que a gente vai entender as motivações políticas e econômicas que levaram ao Holocausto e ao antissemitismo, mas a maneira como o evento é comumente representado na arte dá a entender que ele é simplesmente um resultado da espontaneidade da maldade humana, como se envolvesse apenas uma questão ético-moral. O não entendimento do Holocausto e consequentemente do próprio nazismo, através de uma análise materialista, levando em conta os aspectos políticos, econômicos, culturais, não só acaba dificultando a real compreensão deste período da história por parte das pessoas, mas também dificultando o próprio combate ao nazifascismo.
Tanto se fala que o nazismo deve ser enfrentado e destruído, mas pouco se fala o porquê o nazismo deve ser destruído. É por isso que hoje eu entendo que o psicólogo Duarte Spiegelman em Maus, que eu considero o melhor trabalho já feito sobre o Holocausto, quer se referir quando diz que talvez as pessoas precisem de um Holocausto ainda maior e que talvez seja melhor acabar com tanta história. Nunca se fez tanta história sobre nazismo, sobre antissemitismo, e ao mesmo tempo nunca se viu o neonazismo crescer tanto como nos dias de hoje, principalmente entre a juventude. Por outro lado, tanto Oppenheimer quanto Hadassah no Game inauguraram uma nova maneira de abordar um fato histórico como a bomba atômica. É inegável que o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki foi um evento extremamente trágico e dramático, mas aqui é entendido que o lançamento da bomba atômica é muito mais o ápice do caos, do drama, de todas as questões políticas precedentes e paralelas à própria questão da bomba atômica, e menos um evento obscuro da história centrado e entendível por si próprio. O filme do Oppenheimer, por exemplo, antes de abordar a bomba propriamente dita, apresenta ao público uma infinidade de outras questões, como o ativismo político de esquerda do físico, sua vida amorosa extremamente conturbada, as acusações de espionagem, os bastidores da política nuclear americana, toda uma série de questões que são retratadas tanto como motivadores da bomba como consequências próprias dela. O interessante é que a problematização que o filme faz aos Estados Unidos é muito mais referente ao inferno que o governo e os agentes burocratas do Estado fizeram na vida de Oppenheimer, e menos ao fato propriamente dito deles terem lançado literalmente uma arma nuclear em um país já rendido. O Oppenheimer de Christopher Nolan se aproxima muito mais de uma crítica à burocracia governamental, ao modo como toda a questão envolvendo o físico parecia muito mais uma histeria ligada a um comunismo imaginário e ressentimentos pessoais, como a gente viu no personagem do Robert Downey Jr., e menos os velhos clichês sobre autoritarismo e banalização do mal que a gente já está cansado de notar nas obras sobre a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, o Hadassah no Game do Nakazawa é tão centrado na crítica ao militarismo e ao nacionalismo fânico que predominavam a sociedade japonesa no começo do século XX, que tal crítica acaba sobrepondo, principalmente na primeira parte do mangá, a própria questão da bomba atômica e a demonização aos Estados Unidos. É óbvio que de modo algum a obra minimiza o caos que assolou a cidade de Hiroshima e Nagasaki, mas ao mesmo tempo ela não se responsabiliza em demonizar os americanos de algum modo parecido como os nazistas foram demonizados em Diário de Anne Frank, uma menina que roubava livros. Isso não é por causa de alguma tentativa de pintar os americanos como mocinhos, mas pelo desejo de não reforçar o anti-americanismo violento da direita japonesa. Essa que é interpretada aqui como a responsável por plantar todo o ódio, a desgraça, a violência que mais tarde levaram ao lançamento da bomba. Quase todo o sofrimento que os personagens passam no mangá, a família Nakaoka sendo perseguida por ser contra a guerra, o preconceito com o Sr. Park por ser coreano, as vítimas da bomba sendo tratadas como escória, é mais causado pelos defeitos da própria sociedade que vivem, o egoísmo, a falta de empatia, a alienação, o descaso, do que pelo demônio americano atacado constantemente pela propaganda. Por causa da complexidade que existe nessas duas obras, somada ao fato delas se recusarem a reduzir um assunto delicado como a bomba atômica através de clichês batidos, eu realmente fico zangado quando vejo comentários como essa merda que eu vi uns tempos atrás no Twitter, dizendo que 3 horas de Oppenheimer não teve a coragem de mostrar o que a animação de Hadassah no Game mostrou em 4 minutos, já que essa animação que adapta o mangá em 83 não tem nem 1/3 da complexidade que a obra do Nakazawa e está muito longe de ser uma referência sólida no debate, mas isso pode ser tema de outro vídeo. Porém, ao contrário do que o psicólogo Duarte Spiegelman disse em Maus, eu não acredito que seja necessário uma nova bomba atômica formando uma bola de fogo nos céus de alguma outra cidade pelo mundo para entendermos o real significado de uma tragédia como essa. Talvez seja preciso apenas entendermos que várias das atrocidades, genocídios e limpezas étnicas que marcaram a história não sejam resultado simplesmente de uma maldade natural e espontânea presente no ser humano, algo quase como um instinto biológico, uma espécie de pecado original enraizado no nosso DNA, mas sim que entendamos que a maldade pode ser mais política do que imaginamos.
Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.